A sonda Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, da NASA, capturou imagens impressionantes de dunas de areia congeladas, apelidadas de feijões roxos, presas no hemisfério norte de Marte. Essas formações geladas, fotografadas em setembro de 2022 e divulgadas em dezembro de 2024, oferecem pistas sobre o potencial do planeta para a vida passada. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho. E coloque sua mente para funcionar, deixando um comentário abaixo. Diferentemente das dunas em constante mudança da Terra, as dunas de areia de Marte permanecem imóveis durante o inverno do norte do planeta. Uma camada de dióxido de carbono congelado as cobre, interrompendo a migração de areia impulsionada pelo vento. À medida que a primavera se aproxima e as temperaturas sobem, a geada sublima, permitindo que as dunas se movam novamente. Essas características congeladas fornecem aos cientistas informações valiosas sobre as mudanças sazonais de Marte e seu clima antigo. Embora a geada seja composta de dióxido de carbono e não de água, estudá-la ajuda os pesquisadores a avaliar se Marte já teve água líquida. A inclinação axial do planeta, que oscila significativamente ao longo de milhões de anos, altera drasticamente seu clima e suas estações. Quando Marte se inclina mais em direção ao Sol, o gelo de dióxido de carbono sublima em larga escala, criando uma atmosfera mais espessa. Essa atmosfera mais densa poderia ter permitido que água líquida existisse por períodos prolongados, potencialmente suportando vida microbiana. As imagens também destacam o impacto dos ciclos de geada na superfície de Marte. Entender como a geada de dióxido de carbono se forma e se dissipa ajuda os pesquisadores a identificar características geológicas ligadas a mudanças climáticas passadas. Essas pistas fornecem uma janela para a história do planeta vermelho e sua potencial habitabilidade. Períodos de água líquida estável no passado de Marte teriam aumentado a probabilidade de evolução da vida ali. Embora nenhuma evidência direta de vida tenha sido encontrada, o estudo em andamento de dunas cobertas de gelo e suas mudanças sazonais nos aproximam da desvendação dos mistérios de Marte. Se a vida microbiana já existiu, ela ainda pode estar escondida no subsolo do planeta hoje, esperando para ser descoberta. Para isso acontecer, um desses países teria que chegar lá. Mas se os rumores estiverem corretos, todas essas superpotências já têm em suas mãos numerosos objetos, construídos a partir da engenharia reversa da tecnologia alienígena, ou simplesmente capturados após eles terem entrado em seus respectivos espaços aéreos. Mas voltando ao objeto, ele tem o formato de coração e 182 metros de largura, parecendo estar em boas condições. Isto se for mesmo uma nave. O objeto foi trazido à nossa atenção pelo administrado do canal do YouTube, o FOVNI 2012, em 21 de novembro passado. Mas a foto foi obtida pelo Mars Global Surveyor, da NASA, em 16 de outubro de 2000, e muitas coisas podem ter ocorrido em 16 anos. O local do suposto OVNI acidentado é a Medusae Fossae, uma grande formação geológica de origem desconhecida que se estende por 1000 quilômetros ao longo do equador marciano. Ventos constantes e tempestades periódicas de vento fizeram um ótimo trabalho em corroer a paisagem, dando a ela uma aparência lisa. De acordo com o vídeo, o objeto aparece em pilhas de fotos enviadas de volta pelo MGS, e ele captou a atenção do especialista de imagens da NASA,
Steve Wingate. Ele se esforçou para divulgar a imagem, mas de alguma forma ela nunca alcançou a notoriedade que muitos achavam que deveria ter. De fato, parece que alguém se esforçou para valer a fim de ter a imagem removida do seu site, enquanto as originais permaneciam nos servidores da NASA. Ao longo dos anos, a NASA coletou riqueza explorando o planeta vermelho, de fotografias a vídeos e até mesmo transmissões ao vivo de seus rovers. Em uma dessas imagens, datada de 2006, Gene Ward vasculhou atentamente e encontrou algo verdadeiramente intrigante. O que ele encontrou? Bem, Ward estava analisando imagens da Mars Reconnaissance Orbiter quando sua atenção foi atraída para o Kandor Chasma, um desfiladeiro espetacular no sistema Valles Marineris de Marte, que é considerado o equivalente ao nosso Grand Canyon, mas ainda mais grandioso, sendo o maior canyon conhecido no sistema solar. Gene Ward se concentrou em uma área específica que ele descreveu como uma estranha trincheira. E no final dessa trincheira, ele fez uma descoberta extraordinária, um objeto que parece ser um OVNI que caiu em Marte. Ele acredita que tenha entre 12 e 15 metros e é praticamente da mesma largura que a trincheira atrás dele. Ele aponta que o objeto parece ter pousado em um ângulo muito baixo, deixando uma marca estranha na superfície. Como é comum em casos de descobertas tão intrigantes, a comunidade tem opiniões divergentes. Alguns acreditam que pode ser uma simples formação de duna de areia ou lixo espacial. No entanto, outros consideram isso como algo muito mais significativo e chamam isso de uma grande descoberta. Algumas pessoas até pedem que a NASA investigue mais a fundo essa descoberta. Há aqueles que questionam se isso pode ser mais do que apenas um acidente e se poderia ser, de fato, um objeto em forma de disco. Independentemente de ser apenas uma formação natural ou algo mais, é emocionante ver como a ufologia e a exploração espacial continuam a nos surpreender. Deixe seus comentários abaixo com suas opiniões sobre essa descoberta e se você acha que a NASA deveria investigar mais a fundo. Descobertas misteriosas na superfície de Marte continuam a cativar o mundo. Recentemente, o renomado ufólogo e arqueólogo virtual Scott Waring anunciou sua última descoberta. Ele encontrou fósseis de moluscos antigos no planeta vermelho. O fóssil descoberto por Scott mede cerca de 1 metro de diâmetro. Parece desgastado e mais antigo do que os fósseis de moluscos encontrados na Terra, que tem mais de 500 milhões de anos. Esta descoberta pode sugerir que Marte já teve um vasto e antigo oceano capaz de sustentar vida. Scott, que contribui ativamente para a exploração de Marte, não esconde o seu entusiasmo. Ele acredita que descobertas como este fóssil são fortes evidências de que existiu vida em Marte. Ele também propôs que os esforços modernos e as novas abordagens para explorar o planeta poderiam levar a novas descobertas. Em conclusão, ele partilhou uma ideia intrigante. Ele argumenta que se o público ganhasse o controle do rover, mesmo dentro de 1 ano, os investigadores poderiam potencialmente alcançar resultados muito maiores do que os que a NASA conseguiu em todos os seus 55 anos de existência. Aproximadamente 46 metros de tamanho. Os pesquisadores dizem que pode proteger os seres vivos da radiação e das condições adversas do planeta vermelho. Os cientistas ainda não sabem a profundidade da masmorra encontrada, mas sugerem que é muito provavelmente um tubo de lava subterrâneo formado durante a explosão de um vulcão. Vimos mais de um desses poços em Marte. Eles são muito interessantes para a pesquisa porque é onde os astronautas podem se proteger da radiação, disse Brandon Johnson, da Purdue University, que estuda crateras de impacto em todo o sistema solar, ao Business Insider.
Como a atmosfera de Marte é muito fina e não existe nenhum campo magnético que reflita os efeitos nocivos dos ventos solares, existe um nível de radiação perigoso para os humanos na superfície do planeta. Problema de saúde para os astronautas que possam pousar lá. Os primeiros colonos correram o risco de catarata, doenças cardíacas, câncer e uma série de patologias genéticas. Na Terra, esses tubos de lava podem ser grandes o suficiente para caminhar, mas também podem ser pequenos, ou os vazios podem ser discretos ou descontínuos, disse Ross Bayer, cientista planetário do Instituto SETI, ao Business Insider. Portanto, esses poços que vemos podem se abrir em cavernas maiores ou podem ser apenas poços isolados. No entanto, tais missões não estão planeadas num futuro próximo. A presença de tais minas em Marte não garante que haja vida lá, mas é um bom lugar para procurar, acrescentou Brandon Johnson. Lembre-se de que os tubos de lava em Marte e na Lua podem acomodar cidades inteiras. A altura desses túneis subterrâneos atinge o tamanho dos arranha-céus mais altos da Terra.